agradecer a vossa presença, Jaime Cruz, sommelier. O que é sommelier, para começar? A palavra sommelier quer dizer escansão em português. Pois. É a pessoa que... Eu percebi esse, mas o que é que faz um sommelier, por exemplo? Sommelier é uma pessoa que prova vinhos, faz a harmonia entre o vinho e a iguaria, ou seja, é um bocadinho crítico dos senhores engenheiros e enólogos. E faz a gestão no caso dos restaurantes. E faz a gestão em caso dos restaurantes, em termos da escolha dos vinhos, da própria cave, carta. E o Francisco, sente-se à vontade com o trabalho do Jaime? Não acha que é... Não, perfeitamente. Eu acho que qualquer pessoa que esteja seguro daquilo que está a fazer não tem nada a temer, antes pelo contrário, somos parceiros. Eu estou numa linha, sobretudo, de controle de qualidade e de fazer os vinhos. O Jaime está na linha, essencialmente, do contacto com o consumidor final e com a pessoa que ajuda, no fundo, as pessoas a escolherem mediante diversos critérios, não é verdade? Portanto, eu estou a montante, ele está a jusante. Quer dizer, as duas coisas complementam e pedem conselhos um ao outro e isso. Ele faz e eu vendo o que ele faz. E no fundo também é muito importante ouvir as opiniões. Por exemplo, nós podemos fazer o melhor vinho do mundo, não é verdade? Mas eu não posso estar a pensar que estou a fazer o vinho para mim, estou a fazer o vinho também para os consumidores. Tem que ter um gosto do consumidor, por isso é muito importante ouvir sempre os sommeliers, os escansons, as pessoas mesmo que vendem o vinho ao consumidor final. Porque nós, para termos o feeling de qual é a linha... É difícil para si ter... Pronto, como é muito... Bom, eu para mim no meu caso não, porque eu tenho a sorte de participar em muitas feiras e ter um contacto muito próximo com eles, com as pessoas que estão... Somos um meio pequeno também no fundo e geralmente já nos conhecemos há 20 e tal anos, desde sempre. Portanto, estamos perfeitamente à vontade. Para além e depois, para além dos escansões e dos enólogos, há os enófilos, que são as pessoas que gostam muito de vinho, não é verdade? Enófilo é só uma pessoa que gosta muito, mas já tem algum conhecimento. Que tem algum conhecimento, tem alguma cultura do vinho, não é? São pessoas que gostam de fazer formações, workshops, gostam de saber no mercado quais são os vinhos que estão, que tipo de vinhos se o estilo é aquele, se o estilo é o outro. Estes são os enófilos, que é muito importante também para mim, na minha área e na área do Chico, que são muito importantes. São essas pessoas que definem no mercado o vinho, conseguem, muitos deles, às vezes, em termos de enofilia, conhecerem uns dos outros e falarem, divulgarem a marca. Olha, hoje provei não sei o quê, ontem provei não sei o quê. Isso é muito importante. O boca a boca é muito importante para nós, sommeliers, e para os... Sobretudo, o enófilo tem uma vertente, que é uma vertente que nós normalmente dizemos que é um bocado da filosofia epicurista, que é o indivíduo que, no fundo, não é o indivíduo que faz o culto do vinho, porque há pessoas dessas que nós designamos até pelos enochatos, que só nos falam de vinhos e de coisas desinteressantes. São pessoas que extraem prazer daquilo que gostam muito. É um princípio da filosofia epicuriana, como sabe, em que os vinhos têm essa vertente muito importante. Os enochatos, como os Chico está a dizer, são aqueles também que dizem assim: gostaste do vinho? Gostei muito, mas tem que sempre ter o mas. Portanto, se ele gostou, não há mais. Nós temos, um bocadinho nós os portugueses, temos a mania do mas. Mas porquê que existe o mas? O mas é retirado numa palavra de gosto muito. Se gosto muito, acabou. Os madeirenses são apreciadores de vinho? Cada vez mais. Da vossa experiência? Sim. O madeirense gosta muito de vinho. Nós vivemos numa ilha que todos uns conhecem os outros, não é? E a cultura do vinho existe na Madeira cada vez mais, em termos de saber a temperatura, os copos, provar o vinho, e penso que não é um bocadinho uma moda chique, não é? Bem dizendo. Não, eu acho que o vinho, no fundo, nós temos a sorte de ser uma ilha turística. Como ilha turística, nós tivemos sempre um passo à frente na gastronomia. E o que dita o haver os vinhos e ter que haver bons vinhos é a gastronomia. Você que repare, o vinho
do povo madeirense antes do 25 de Abril é o que era. Era o chamado vinho seco, vinhos extremamente agrestes, com uma acidez volátil muito alta, cheios de vinagre, muito acídulos. As pessoas não tinham grandes preocupações com os vinhos. À medida que a culinária foi se impondo, digamos assim, houve a necessidade de arranjar vinhos para essa culinária. E repare, antes do 25 de abril, o que é que as pessoas geralmente comiam? Pratos, carnes e proteínas conservadas em salmoura, peixe seco e salgado, e as conservas, no fundo, em vinagre. Ora, a preocupação de quem faz um vinho é que o vinho não tenha vinagre, não é? Se eu vou comer uma comida cheia de vinagre ou conservada em vinagre, não preciso de um grande vinho, não é verdade? À medida que a culinária vai, no fundo, nos restaurantes ditos de todos os dias, não é? Também é um fenómeno novo em termos sociais. Portanto, houve essa necessidade, as pessoas cada vez mais têm necessidades e começam a perceber, há muito mais informação. Portanto, qualquer pessoa hoje em dia vai à internet, tem toda a informação e mais alguma. Há cartas de vinhos que você digitas num tablet hoje em dia, carrega na carta de vinhos e aparece desde o produtor à casta, à prova organolética, etc. Mas o comum do cidadão que vai ao supermercado e compra uma garrafa de vinho tem a noção da qualidade, pode ter. Estamos a falar assim num patamar de pessoas mais informadas. Há pessoas que gostam de senhor, que gostam de vinho, mas não têm grandes conhecimentos. Mas qual é que é, por exemplo, a melhor maneira de descrever um bom vinho para uma pessoa que não tem conhecimentos nenhum? Quando é uma senhora, a percepção que eu tenho é pelo rótulo. É verdade. A senhora gosta muito estético do rótulo, é muito bonitinho. E depois, no supermercado, temos o problema do preço também, não é? Uma pessoa vai ao supermercado buscar, quando vai destinado ao supermercado, geralmente vai buscar uma gama de todos os dias, aqueles vinhos baratos, vinhos de 1 euro até 3 ou 4 ou 5 euros. Porque é nessa vertente que o supermercado mais lhe interessa, não é ter vinhos do topo nacional, porque fica lá, a exposição tem a ver com a temperatura também, o condicionamento dos vinhos não é melhor em termos de clima, não tem temperaturas certas. Portanto, a gama de supermercado é uma gama baixa e o consumidor, nesse tipo de consumidor, é o consumidor que, quando é o caso das senhoras, para mim, pessoalmente já estive lá e costumo ir ver, é esteticamente o que eu vinho. Esta garrafa é muito bonitinha, este rótulo é muito bonito. É verdade. O vestuário, eu falo para mim, sem ser assim, o vestuário da garrafa é muito importante para o vinho também. E não sei se o Chico acha, não é? Não, há inclusivamente um estudo feito que se chama Quando o Preço Condiciona a Escolha, que é um estudo feito em Inglaterra. Como sabem, em Inglaterra, só Londres tem 11 milhões de consumidores e talvez as pessoas mais informadas sobre vinhos. Mas nós sabemos, nesse estudo, só 7% de quem vai comprar uma garrafa de vinho é que sabe pelo menos uma característica do vinho que vai comprar. Uma característica. Porque as pessoas estão a comprar uma bebida que se chama vinho. Ora, quais são os critérios mais fáceis para introduzir o vinho? São aqueles vinhos mais simples que o novo mundo já descobriu, ou seja, que jogam com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Uma pessoa que nunca provou vinho, quais são os sabores que entende? O doce. E o doce é dado por quê? O álcool. É dado pelo álcool. Portanto, um vinho mais alcoólico é mais doce, mesmo que não tenha açúcares. O calor, dado pelo próprio álcool. E os aromas muito frutados. Portanto, são aromas nossos, que nós lidamos com isso todos os dias. Flores, fruta. Veja, o chamado vinho Novo Mundo, ou novo estilo de vinhos hoje em dia, são todos vinhos nessa vertente, frutados, muito alcoólicos, não é? Se nós vamos para os grandes vinhos, os vinhos com terroir, vinho de topo, precisamente ao contrário, hoje em dia, menos grau, mais vinosidade, mais nuances de casco, mais coisas que as pessoas podem estranhar, percebe? Portanto, quanto mais simples, secundários, terciários, vinhos com envelhecimento, portanto, como vê,
Normalmente nós dizemos, tanto eu como o James sabe disto, um bom vinho é um vinho sem defeitos. Agora, há 7 origens e 45 defeitos no vinho. Portanto, se você souber os defeitos do vinho, pelo menos sabe que não está a ser enganado quando compra uma garrafa de vinho. Posso lhe dizer que há muitos anos vendiam-se vinhos com defeitos graves, grandes vinhos muito caros, com fenóis voláteis. O fenol volátil cheira quase a, que nós chamamos um foxé, cheira a cavalariça, estrebaria, é um cheiro animal dado por uma bactéria, então diziam que era terroir. Ora, uma bactéria não é um terroir. Assim, o clima, o sol, a temperatura, o clima desse país onde é que ele está inserido. Nunca uma bactéria. Uma bactéria é o terroir, como o Chico diz, uma bactéria é introduzida no vinho. É adicionada uma contaminação. Uma contaminação por um motivo qualquer, não é? Mas você chegava nos anos 90, chegava a Santa Emília, vendiam vinhos na altura 100 contos, 80 contos, e diziam que era da região. Portanto, como vê, hoje em dia nada disso. Mas hoje em dia, mas mesmo assim, há pessoas que gostarem muito. É? Sim, há pessoas que. Se nós vamos a. Há defeitos que são culturais, não é? Se vamos à Espanha, por exemplo, na Rioja, em Rioja, por exemplo, o Chico sabe, eles têm muita tendência deste estilo, porque é a cultura, é o paladar, é o palato das pessoas que estão habituadas àquilo, não é? É que nós aqui na Madeira, se vamos ao interior, se levamos uma garrafa de vinho de mesa, dado a provar, eles não gostam daquele vinho seco, porque o palato deles é aquilo, é o hábito, nasceram com aquilo. Portanto, é tradição. Tinham o seu lagar sim, mas a tradição, mas mais pelo hábito, porque ele está habituado àquele vinho. Se dás outro vinho a provar, é tipo, eu, por exemplo, gosto muito de picante, não é? Como toda a gente sabe, gosto muito de picante. Se eu comer um prato sem picante, para mim, eu tenho que ter o picante, porque já estou inserido, já consigo distinguir as próprias iguarias com o picante. Claro. Sou imune ao picante, não é? E também aqui uma questão que é a seguinte, quer dizer, nós os gostos não se discutem, também entrar um bocadinho não se discutem pode ser bom para dentro daquilo. Por isso é que eu estou a separar as coisas. Não, há a questão do gosto subjetivo e objetivo. Há um gosto subjetivo, como já me estava a falar, ele gosta de picante. O picante é, na maior parte dos casos, um inimigo do vinho, mas ele, como está treinado e formatado para o gosto dele, para o picante. Agora, quando se fala, por exemplo, de vinho seco, isso tudo, você que pense na sua iguaria que representa a Madeira. Espetada, normalmente. Espada também, não é? Sim, mas sobretudo a espetada. A espetada tem 4 ou 5 grandes inimigos do vinho: o louro, o sal e o alho. Destrói a maior parte dos vinhos, dos grandes vinhos. Você, se tiver um grande vinho, os grandes vinhos têm muito o quê? Têm menos taninos, não é? Os taninos reagem com o alho e você fica com a boca acídula, amarga, não é? Portanto, mais vale, por exemplo, para uma espetada, buscar um daqueles vinhos mais simples, um vinho relativamente novo, macio. Chamamos nós os vinhos todos os dias. O vinho todos os dias. Se calhar sabe-lhe melhor, está a ver? Porque uma coisa precisa saber discernir, mas esta informação, falando com os canções, falando nas lojas da especialidade, na internet, as pessoas depois treinam, não é? Mas eu ainda recapitulando aquelas coisas, o que é bom para mim pode não ser bom para os outros. Isso é um bocadinho subjetivo. Eu sempre digo, mas é bom para ti, não é bom para mim. Não é assim. Quando o vinho é bom. Não vale a pena me dizer a várias assim, mas não é bom para mim. Isso não é bom para mim, isso não. Quer dizer, quando o vinho é bom, ele é bom. Até digo mais, a maior parte das pessoas dizem muitas vezes assim, eu não percebo nada de vinhos. Quando estão ao meio pai, mas se calhar quando não estão ao meio pai já dizem que percebem. Mas não interessa. Mas normalmente as pessoas têm mania de dizer isto. Mas o que é bom, as pessoas sabem aqui. É o que é bom. Eu faço uma prova cega e ponho num grande vinho, normalmente, e ponho num vinho todos os dias. E penso, qual é o melhor vinho daqui? Faço esta pergunta. As pessoas têm essa percepção. É a mesma coisa. É a profundidade da boca, o alongamento, ele dura mais tempo na boca. O ser indiferente ou não. Não é?
quanto mais próximo estiver da água, mais fácil, não é? Mais fácil para quem se pronuncia. Mas também, quando o vinho fala connosco, é quando tem alguma coisa que nos deixa a pensar, não é? No caso das madeiras, eu não queria estar a puxar para o meu lado, mas é verdade. Os madeiras são aqueles vinhos, você dá um golo no vinho e ele fica meia hora em fim de boca, não é? Está a falar consigo, está sempre a despertar. Nós estamos a salivar, nós estamos a salivar o vinho. Estamos sempre a beber o vinho sem vinho na boca. E isso é um grande vinho. Quando uma pessoa bebe o vinho e depois a seguir ainda estamos a salivar, estamos perante um grande vinho, porque estamos a comê-lo ainda durante muito tempo. No retrogusto, tem o gosto, o retrogusto. E os vinhos madeirenses? São bons? Não estou a falar dos generosos, os vinhos de mesa madeirenses. Olha, eu acho que os vinhos têm que ser, em primeiro lugar, vinhos sem defeitos, vinhos honestos. Não se pode esperar numa década, não é? Sem sequer haver uma política de encipamentos estratégica. O que é uma política de encipamentos? É uma política em que se sabe exatamente o que é que se quer produzir. Ou seja, a montante você tem que ter as vinhas e a jusante então tem os vinhos. Mas para ter grandes vinhos tem que ter grandes vinhas. Ora, a maior parte das vinhas tem uma idade média de 7 a 10 anos. 7 a 10 anos é muito curto. A primeira produção de uma vinha é o 5º ano. E o máximo, quando está no auge, é o 15º ano, quando as vinhas, por exemplo, em termos varietais, dão os aromas daquela casta ou as características da casta. Portanto, temos vinhos honestos, temos bons vinhos, grandes custos de produção, não se pode esperar vinhos muito baratos, porque é muito caro produzir, é quase romântico, não há escala na madeira, digamos. Mas já se fazem vinhos engraçados. Não lhe vou dizer que há grandes vinhos, não há grandes vinhos. Mais brancos, não é, Chico? Mais brancos, neste momento, precisamente por causa da questão do encipamento e onde estão inseridas essas castas. Por exemplo, o Porto Santo tem todas as potencialidades para produzir vinho maduro, mais para aquele tipo alentejano, não é? O próprio Caniçal, onde já se está a insistir, porque tem a ver com os terrenos calcários, etc. Posso dizer que os terrenos do Porto Santo são iguais aos barros de Beja, por exemplo, do Baixo Alentejo, tal como os terrenos de Montemor Neto do Caniçal, daí ter vinhos lá. Agora, é preciso ver da parte dos produtores isso também. As pessoas, calma, isto é uma step by step. Por essa ordem de ideias, daqui a quantos anos é que a gente pode começar a ter vinhos dessas vinhas com grandes vinhos? Sim. Eu não sei, eu penso que a minha ideia é sempre uma década, geralmente são sempre 2 décadas, 20 anos até você ter um vinho uau, não é? Claro que nos brancos isso começa a acontecer já em alguns brancos, sobretudo da casta verdade, como tu sabes. Uma casta fantástica, muito pouco produtiva, mas o que se passa na Madeira, por exemplo, no caso dos vinhos brancos e no caso dos vinhos brancos, pode-se transportar para o país. Portanto, nós temos a mania que também temos grandes vinhos, mas se você comparar os vinhos brancos portugueses com os vinhos brancos franceses, nós levamos 10-0, mas levamos 10-0 porquê? Porque eles têm vinhas com 60 anos, 70 anos, 80 anos. Vinhas velhas. Em que vendem cada garrafa, por exemplo, o Romano Conti, uma garrafa de vinho branco por 2.500 euros, 3.000 euros, 2.000. Portanto, nós para termos isto, vamos ter que esperar um bocadinho e ter um Petrus, Mas em termos de tintos, Portugal tem muito conceituado. Muito bons, temos tintos fantásticos. E cada vez mais a nível de concursos internacionais, nós vemos que os nossos vinhos portugueses estão a chegar aos tops com 96, 97 pontos que passei, que são muito bons. Mas eu vou-lhe dar um exemplo que é um número quase que é deprimente até, mas é a nossa realidade. Nós somos, neste momento, salvo erro, o 11º exportador de vinhos e somos para aí o 15º exportador. A nossa exportação é equivalente aos 2% que os franceses conseguem aumentar em volume com a adição de açúcar. Ou seja, pela chaptalização. Eles conseguem aprovar uma lei em que, para aumentarem o volume,
o grau alcoólico podem deitar açúcar no mosto de maneira a obterem mais 2 graus em algumas regiões. Esse aumento de 2 graus é diretamente proporcional ao volume total de vinho português exportado. Você, como vê, se não fosse um mercado nacional, não é verdade, os nossos vinhos de mesa não tinham expressão mundial nenhuma. Não, porque ninguém. Como o Chico está a dizer é verdade. Há produtores Não há que escala. dizem assim: vou para os Estados Unidos para exportar, quero exportar vinho para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando pedem, em termos de importação de vinhos, pedem logo não sei quantas milhões de garrafas, porque não vou fazer um marketing para servir 100 mil garrafas, não compensa, não é? Isto, por exemplo, no vinho Madeira, às vezes vem-me dar parabéns, ganhamos medalhas. E então, Francisco, muitos parabéns, e não sei, e queria começar a trabalhar com o seu vinho e tal, e disse, sim, muito obrigado, e quer começar com quanto? E ele diz, sei lá, 10 mil caixas. E depois eu penso assim, bem, só tenho 200 caixas. Como já me está a dizer, não foi um problema de escala. Ninguém desenvolve um marketing à volta de 200 caixas ou 300. Portanto, nós temos que ser um bocadinho, para a nossa escala, quase caixeiros viajantes. Isto é um pouco assim. O problema é que os vinhos que fazem o grande nome são os grandes vinhos que existem nesse núcleo muito pequenino. Não é verdade? Mas é a nossa realidade, é a chamada agricultura humanizada, é a nossa, que isso também se vê, tal como se vê na Borgonha. Também não se pode comprar Bordeaux à Borgonha, é diferente. É um estilo diferente, é mais pequeno e tudo, não tem nada a ver. É o nosso estilo. Faz sentido ainda aquele conceito dos tintos para as carnes, os verdes e brancos para peixe? Ainda continua. Eu tenho uma resposta para isso, mas quero ver a questão. Eu, como sommelier, digo que isso é muito subjetivo também. Eu acho que os tintos para carne, brancos para peixe, depende da iguaria, depende da confecção. Por exemplo, se eu tiver uma confecção com muito tomate, muita cebola, um refogado, claro, bastante condimentado, claro, vou querer um vinho tinto para acompanhar-me esse prato. Mas o gosto pessoal, eu posso transmitir, dizer, olha, se calhar isto, mas o teu gosto pessoal é muito importante na iguaria e no vinho. Se eu gostar um branco com madeira, bastante encorpado, estou perfeitamente dentro do padrão para comer uma iguaria também com um bocadinho de substância, com um bocadinho forte também. Portanto, isso é uma regra que se impõe, mas não é uma regra direta. Portanto, eu como sommelier digo às vezes, bem, se prefere branco, vou-lhe arranjar um branco com corpo, um branco com madeira, com maior estrutura, do que se calhar um tinto leve. Portanto, imagina com um branco com madeira e um tinto leve. Numa prova cega, nós tapamos uma prova cega num copo, já provamos, e o Chico sabe, já fizemos muitas vezes isso. Uma pessoa bebe um branco com taninos, com uma boa persistência de barricas, diz assim, isto é um bom tinto, e depois olha um branco. Portanto, tem corpo. Não é? O que é que acha, Chico? A minha resposta é com a comida. Por exemplo, um bife de atum, como é que deve ser encarado? Como peixe ou como carne? Para mim, como carne, não é? Apesar de ser um peixe, não é? Ou se o atum for cozido, já é diferente. Por exemplo, um bicho que vai a correr e leva um tiro, por exemplo, um coelho ou uma lebre, é completamente diferente do mesmo bicho que é morto num talho. Porquê? Porque quando ele vai a correr, a maturação da carne leva um tiro e vai cheio de adrenalina. A maturação dessa carne é completamente diferente, apesar de ser o mesmo bicho. Só por ser morto de duas maneiras, se eu disser que faço uma lebre estofada morta no matador, se calhar escolho um branco com madeira. Se for uma lebre que vai a correr e leva um tiro e fica aquela carne quase escura, preta, muito dura, que fica muito sedativa, prefiro um tinto. Não sei se respondi à minha... Por exemplo, carne, a gente pensa sempre em carne vermelha, mas há carnes de pelo, há carnes brancas, há o peru, não é? O peru de Natal, há pessoas que tomam com branco, há pessoas que tomam com tinto, depende dos condimentos que eu uso. E os espumantes, que houve uma altura que era muito moda, não sei se ainda é. Cada vez mais. Eu não acho moda, eu não chamo moda, moda é uma coisa que passa. Eu penso que a moda é aquela coisa que
passa. Foi fugaz. Que chega e passa. Eu penso que o espumante não é moda. O espumante é das melhores coisas que se pode beber no princípio ou no fim ou no acompanhar o prato todo. Eu, por exemplo, Seja qual for o prato. eu gosto muito de espumante. O espumante. E o Chico, sei também que o Chico gosta muito de espumante. E cada vez mais. Cada vez mais. Porque é que eu vou beber um gin tónico ou se posso beber um bom espumante? Do princípio ao fim da refeição. O espumante. Mais ainda na nossa temperatura aqui na Madeira, não é, Chico? Claro. Isto nós temos uma temperatura sempre quente, estamos sempre com 18, 19 graus. O espumante só faz sentido. O gás, no fundo, tem uma função de refrigerante, refrescante. O gás, e depois o espumante é um vinho, no fundo, com borbulhas, não é? É um vinho branco com borbulhas, autêntico, foi feito com mas não passa disso mesmo, é um vinho só que tem uma fermentação dentro da garrafa e fica com as bolhas presas, digamos assim. E então esse efeito refrescante, no fundo, aguenta qualquer tipo de comida. Quando você tem dúvida, por exemplo, o que é que se vão meter um carilho, por exemplo, normalmente quando penso em carilho penso em cerveja ou espumante. Se for um carilho daqueles um rosé, uma coisa muito refrescante. E agora, por exemplo, você vê o caviar. Porque é que se toma champanhe com caviar? Não é por acaso. O caviar é hiper salgado, ou com anchovas, ou com alcaparras. E as poucas bebidas, os poucos vinhos que aguentam tudo isso são, sem dúvida, os espumantes. Uma questão, em relação aos verdes, brancos e rosés, o que é que vocês especificam em cada um que faz a diferença dos três? E o que é que se pode acompanhar, por exemplo? Eu, em termos de rosés, eu acho que os rosés estão muito na linha dos pratos de pastas, digamos assim. De pastas, alguns Mariscos também. mariscos, isto também é questão psicológica e funciona aqui. Se tiver sol, não é? Se eu estiver na marina, não me apetece tomar um vinho tinto. Se tiver calor, se tiver mais de 20 graus, não é? Então vou sempre para um rosé ou para um branco. Se eu tiver a comer coisas cozinhadas simples, com sal, ou penso sempre num vinho verde, não é verdade? Com uma acidez, frescura, sumo de limão. Portanto, tudo a nossa parte. Se eu estiver na serra com neve ao pé da lareira, nem me apetece tomar um vinho verde, nem um rosé. Apetece-me um tinto cheio de álcool, ou um brandy. Penso numa coisa desse género. Nós associamos, somos assim mesmo. E o branco, em relação ao branco? Relativamente ao branco, o branco tem sempre o seu lugar, mas se eu estiver ao pé do mar, as comidas ao pé do mar são sempre coisas cozinhadas simples. Portanto, vou sempre para brancos mais simples. Se eu for para o campo, comer, por exemplo, carnes brancas de aves, não é? Ou peixe de rio, penso em brancos mais maduros. Mais corpo, mais grau. Sempre assim. Porque a madeira dá bostejo ao branco. Dá a glicerina, que é a gordura vegetal. E em relação à temperatura dos vinhos? Por exemplo, uma pessoa que compra no supermercado e põe em casa, normalmente põe-se os verdes e os brancos no frigorífico. Pronto, na temperatura... Mas também deve pôr alguns tintos, não é? Não. Porquê? Eu estou a pensar no meu caso concreto. Nunca ponho Não, mas estamos na Madeira. Mas nós estamos na Madeira com... quem percebe mais, se calhar, é que tenta pôr ou comprar aquelas as arcas de vinho. Mas acho que o comum do cidadão que vai ao supermercado não põe os tintos. Não precisa ter a cabo de vinhos, como é só responder a pergunta só um bocadinho. Eu penso que nós estamos na Madeira com 21, 22 graus. Não é? Se eu pego numa garrafa de vinho tinto a essa temperatura, vou ter tudo aquilo que eu não quero, que é o álcool, que eu já sei que ele tem lá. Muito álcool. Eu sei que o vinho tem álcool, não preciso ver, não preciso sentir isso. Preciso sentir aromas, fruta, o que é que ele diz-me, madeira, salteira, isso, o álcool sobrepõe isto tudo. E eu penso que as pessoas devem pegar naquela garrafa e porem na porta do seu frigorífico 10 a 15 minutos para que ele deixe-me a temperatura para 18 graus. Portanto, 10 minutos só lá, chega perfeitamente. 16, 18. Isso é uma grande confusão que as pessoas dizem. O tinto toma-se à temperatura ambiente. Mas a temperatura ambiente nas nossas são 26 graus. Não é? Normalmente sim, a nossa temperatura. Se for no Alasca. Se for no Alasca a temperatura é diferente. Não é? Mas é um pouco aí assim. sim, aí aquele chamado chambrear. Chambrear quer dizer a temperatura do quarto, não é? Se a temperatura do quarto é 30 graus, vou beber um vinho a 30 graus. Claro. E faz sentido decantar o vinho?
Faz. Faz. Muito. Eu vou, não sei se queres Mas falar. podes. Os princípios da decantação são 3. Só se decantam vinhos que contenham depósitos. O que é depósitos? São matérias corantes que vão precipitando na própria garrafa para separar esses taninos, no fundo são taninos instáveis que acabam por cair. Ou então, e ao mesmo tempo que se está a decantar, estamos a arejar, ou seja, há aromas que se tornam desagradáveis quando estão há muito tempo em garrafas fechadas, não é verdade? Esses aromas que lembram râncios, não é? O râncio você lembra-lhe um bocadinho queijo. Esse tipo de aromas, uns sulfídricos, uns sulfuretozinhos, desaparecem com a decantação. Você, no fundo, quando está a decantar, está a misturar ar com o vinho e a separar e oxigená-lo, não é verdade? E os vinhos, por exemplo, estão as garrafeiras há muitos anos dentro da garrafa. Nós vimos que o vinho está comprimido, está ali preso, ele precisa libertar-se, precisa mostrar aquilo que vale. E há vinhos também que não se decantam porque não aguentam decantação. Claro. Aí está a história com vinhos velhos. Vamos decantar um vinho velho? Não, ele já está velho. Ele, quanto mais oxigênio tiver, mais depressa desaparece. Se degrada. Portanto, mais se degrada. Agora, dizem, mas este vinho é jovem. Claro! Decantem os vinhos jovens, batam um vinho jovem, porque esse tem vida. Um maratonista, um gajo tem 20 anos, faz uma maratona, tem oxigênio, tem uns pulmões. Um gajo de 90 anos vai fazer uma maratona, demora muito mais tempo. Portanto, o oxigênio é muito importante no vinho, mas não para esses vinhos velhos, mas sim para vinhos novos. Quais é que são as principais características, tem mais para o Francisco, do vinho Madeira? O que é que chama mais a atenção às pessoas? Porque é que se gosta tanto daquele... Bem, eu relativamente ao vinho da Madeira, o vinho da Madeira, como sabe, é um vinho que envelhece no mínimo 3 anos, ou seja, não há vinhos com menos de 3 anos no mercado, não o encontra. Porquê? Porque durante esses 3 anos é o tempo que ele demora a adquirir o chamado buquê de madeira. Já agora o vinho Madeira não tem aromas, tem um buquê. O buquê são grupos de aromas, sobretudo da série empiriomática. O que é a série empiriomática? Empiriomática é qualquer coisa que se degrada, qualquer coisa de novo que se degrada e se transforma. Isto quer dizer, que série é essa? Estamos a falar, você que imagina, tem um fruto fresco ou uma flor, não é? Mete numa estufa ou numa frigideira, o que é que lhe acontece? Se o fruto tem açúcar, vai caramelizar, não é verdade? A cor vai acastanhar, porque no fundo está a oxidar. Quando engarrafa um vinho Madeira, ele está completamente estabilizado ao ar. O ar não é um problema. Que aromas é que encontra? Numa primeira fase, a tal fruta cristalizada. E depois da fruta cristalizada começam a aparecer notas de quê? Notas que nós dizemos de fruto seco. Tá bem? Depois do fruto seco, o que é que começa a aparecer? Começa a aparecer os aromas quase de melaço, de compota, da oxidação do próprio álcool, que é o etanol, que nós dizemos que é o brandy, não é? E quanto mais velho é o vinho, maior é a série no buquê de especiaria. E que especiaria é essa? Se nós pensarmos, e façam esse teste, é uma molécula que está perfeitamente detectada, que se chama sotolon, que lembra muito o carilho, o curry, sotolon, noz moscada, carilho. Imagina um caldo de magi. Quando você abre um caldo de magi, é o fenogreek, que é uma componente do carilho, que é uma erva. Portanto, esta mistura, no fundo, o que é que você tem ali num vinho? Tem uma maceração de frutos secos, madeiras, brandy velho, quase é como se fosse um bolo de mel líquido, digamos assim. Sim, não é verdade? É talvez a coisa mais parecida que o bolo de mel. No fundo, é uma maceração disto tudo. E porquê que acontecem? Porque isto é uma degradação oxidativa. Uma das características do vinho da Madeira é ser muito fresco, porque o solo da Madeira é fresco, é muito ácido. Também. Qualquer fruto produzido na Madeira é ácido. E ao longo do envelhecimento, de concentração no casco, o que é que acontece? Há reações constantes entre os ácidos e o álcool do vinho, formando os chamados ésteres voláteis. Isto é um palavrão horrível. Mas ésteres voláteis. E estes ésteres voláteis, no fundo,
dão-se durante todo o processo até você meter na garrafa. Há sempre estas reações: ácidos, álcool. E isto é sempre um processo contínuo. Daí o vinho em casco cada vez é mais concentrado e, sendo mais concentrado, mais complexo. Não é? Cada vez mais conceito. Quanto mais velho é um vinho da Madeira, maior é o fim de boca, maior é a concentração. Há um ditado que as senhoras antigamente pegavam no vinho da Madeira. Não, é mesmo. É verdade. E faziam de perfume, portanto, metiam no lenço. E os homens também. E os homens também, não é? Portanto, era o antigo Roger Gallagher. A riqueza nós falamos de vinho da Madeira. Eu, por exemplo, o vinho que estou na Madeira há 22 anos, quando cheguei aqui também não tinha o culto disso. Garanto que não tinha o culto. Era sommelier já, mas não tinha o culto de vinho da Madeira. E cada vez mais estou apaixonado. É verdade. Eu faço parte de um júri de concurso nacional dos vinhos engarrafados. E cada vez que apresentam um vinho da Madeira na prova, nota-se logo um burburinho das mesas todas. Porque o vinho da Madeira tem não deixa ninguém indiferente. As pessoas logo dizem: e que é isto? Uma coisa fenomenal. E digo mais, nós devemos entrar no continente muito mais e cada vez muito mais, Chico, não é? Nós temos lá está-nos a faltar neste momento, dentro do setor premium, que é os vinhos de 5 anos, está-nos a faltar a montante algumas castas. Por exemplo, se eu tivesse que abastecer os Estados Unidos, como tu falaste, não tinha vinho para vender. E o património das empresas são os vinhos velhos. Se o nosso negócio fosse só vinhos velhos, por mais de 10 anos, sim, nós não conseguimos produzir. O Chico está a dizer das caixas também, porque os vinhos de 3 anos não são nominadas das castas. Não tem nominação de casta. Portanto, é o meio doce, o seco, o meio seco, enquanto os outros já têm verdelho, boal. O cercial é seco, o verdelho meio seco. Mínimo 5 anos, não é? E a percentagem é de 75 ou 85, 15? Mas normalmente as pessoas fazem com 100%, então nem sequer tens vinho velho de outras castas para completar os 100%. Fazem quase 100% em termos de boal, cercial, verdelho. E é um vinho ideal para em termos de se calhar acoljar, o que é que acompanha o vinho Madeira? Eu digo que o vinho de Madeira, o generoso, acompanha refeições. Portanto, quando digo que acompanha refeições, não tem que se beber a quantidade que se bebe vinhos brancos ou tintos com a quantidade que se bebe o Madeira. Não se pode fazer essa comparação. Não vou beber 2 copos daqueles de um Cabernet Sauvignon, como bebo meio litro de vinho Madeira. Mas posso acompanhar perfeitamente pratos divinais. O atum, os cabés, o gaiado. Por exemplo, havia a tradição da canja de galinha com um copinho de vinho Madeira. Lembra-se? Antigamente as pessoas abriam uma garrafa de cercial dentro de um frappé com água quente até para o quarto ficar a cheirar. As famílias tradicionais. E os consumos de galinha feito com aquelas galinhas, com uma galinha mesmo dentro de uma panela. Caseira, como deve ser. Não é? Então, tomava-se mesmo no Natal, era tradição. Mas hoje em dia está-se a meter muito Madeira, por exemplo, com queijos de meia cura, por exemplo, fica muito bem, com foie gras, com os sorbets de limão, por exemplo, com cercial, vão muitíssimo bem. Um sorbet é meio de uma refeição. Eu faço uma prova sempre que tem umas chamuças, chamuças que são especiarias, não sei o que, tudo aquilo, com um boal. Eu deixo a temperatura do boal e fiz essas provas já com grandes jornalistas nacionais e dizem que é uma loucura. Portanto, nós podemos acompanhar perfeitamente uma refeição com determinados pratos, com um bocadinho de vinho, não temos que beber, é como eu disse. Eu acho que o mais difícil com vinho Madeira, para mim, faz algum sentido, são as carnes vermelhas. As carnes vermelhas complicam mais. Agora, se você fizer a carne vermelha como fazem os americanos, com aqueles molhos cheios de açúcar e queimado, sim, o barbecue, já vais o barbecue agridoces, tudo bem. Já pode meter Madeira agora. Francisco, as distinções que tem recebido, o Winemaker of the Year, em novo do ano, isso aumenta a responsabilidade do seu trabalho? Aumenta, para além de ser um sinal exterior de riqueza, não passa disso devido à dimensão, e sei onde é que estou inserido, mas tenho uma boa qualidade de vida, estou feliz, gosto daquilo que faço. E acho que é uma mais-valia ter um vinho
com o nome da ilha e ter a responsabilidade, no fundo, quando falo, as pessoas me ouvirem e no fundo eu estou a representar a equipa que está atrás de mim, que só se consegue estes prémios como uma equipa, ninguém consegue nada sozinho, não é verdade? Mas sem dúvida que a única coisa que eu posso dizer é que dedico-me a sério àquilo que faço, porque gosto muito daquilo que faço. E faz muito bem. E isso eu para mim é dos vinhos do Chico. Ele sabe isso. Não é por ser amizade, é porque são mesmo muito bons. Não. Em minha casa só tenho. Porque ele também oferece. Olha, se me pedisse eu oferecia-te mais, mas como não come peitos, olha, só quando vai. Não, oferece só. Ele oferece. Agora para finalizarmos, isto já tem a ver com o vosso gosto pessoal. Se calhar depois de tudo o que foi dito aqui, vocês vão dizer, não, isso depois. Mas vocês têm algum tipo de vinho preferido? Ou tinto? Eu tenho. Tu como tens mais a ver com a parte da comida? Se eu gosto mais de tintos ou brancos, eu gosto dos dois, mas eu agora neste momento estou a atravessar uma fase de bebo cada vez mais brancos do que tintos. Neste momento é por épocas. Eu neste momento estou a gostar, se calhar andei a provar muito tintos, e agora ando nos brancos. Como gosto muito dos espumantes. Espumantes para mim é aquele na Madeira é a coisa que eu mais gosto de beber. Mas gosto de beber cada vez mais brancos do que tintos. Mas existem bons tintos, gosto muito de bons tintos como gosto de brancos. Não é? Olha, eu sou fã, vou ser muito sincero, dos vinhos brancos franceses, da maior parte dos grandes vinhos franceses brancos, acho que são fenomenais. Mesmo vinhos de 7 e 8 euros, são serres, normais, que eles são imbatíveis, na minha modesta opinião. E gosto muito dos vinhos da Ribeira do Douro, mas isso é um gosto, lá está, um gosto pessoal. Eu estava a perguntar o vosso gosto. Isto é um gosto Eu pessoal. também gosto muito do Ribeira do Douro E gosto da delicadeza dos vinhos tintos da Borgonha e do Douro também, e alguns vinhos do Dão. Eu ando sempre por aqui. Não sei Não, o Chico foge um bocadinho então aqueles vinhos frutados, está a reparar? Porque ele escolhe sempre vinhos mais complexos do que frutados. Portanto, os frutados são mais zonas quentes e ele escolhe mais zonas frias. É verdade, não é um bocadinho. Não é para aí. Gosto da frescura nos vinhos. Sim, senhor. Tenho a agradecer a vossa presença. Espero que tenham gostado desta conversa. Muito Foi um bem, bocadinho muito aqui bem. agradável, Muito mas- bem, muito Foi agradável. muito agradável. Muito agradável, sim. Tá bom. É a maneira sempre também da agradável. gente falar. É sempre agradável falar um bocadinho sobre vinhos. Pois é, Vinhos é eu muito vejo que vocês